Quarta-feira foi a minha folga no estacionamento. Eu acordei 7h30 da manhã para poder tentar resolver o máximo de coisas que eu conseguisse lá na loja. Eu queria até ter acordado mais cedo, só que as lojas aqui na minha cidade só começam a abrir 8 horas da manhã e eu precisava comprar algumas coisas. Primeira coisa que eu fiz quando acordei foi escovar o dente, depois eu lavei o meu rosto e depois eu fui tomar banho. Não mostrei os produtinhos que eu usei pra vocês porque eu sempre uso os mesmos, acho que vocês já estão até acostumadas e gravaram qual que eu uso. Nesse dia eu fiz até uma hidratação no meu cabelo e eu coloquei essa roupinha bonitinha porque eu pensei que eu ia em Cabo Frio junto com meu marido. Só que aí a gente viu que tinha muita coisa pra poder fazer na loja e desistimos de ir em Cabo Frio, que é uma cidade vizinha da minha. Terminei de me arrumar e fui arrumar a cama enquanto meu marido estava terminando de se arrumar e quando a gente terminou, saímos de casa. Quando a gente saiu, já era umas 8 e pouquinho da manhã, passamos em algumas lojas e alguns materiais de construção, só que eu esqueci de gravar pra vocês. E depois a gente foi até uma loja de tinta pra poder comprar as tintas lá da loja. Eu não sabia que tinta era tão caro assim, gente. A tinta branca não foi tão cara, só que a tinta rosa eles tiveram que fazer na hora o tom que eu queria e acabou saindo um pouquinho mais caro. Depois que a gente comprou a tinta, a gente foi pra casa pra poder trocar de roupa, porque a gente decidiu pintar a loja naquele mesmo dia. Não tinha nada certo sobre pintar a loja, eu ia pra loja pra poder arrumar. Só que aí meu marido falou assim, não, vamos pintar logo a loja. Aí eu fui e coloquei essa roupinha aí de mendiga, eu coloquei essa blusa porque ela já estava manchada, então se acontecesse alguma coisa com ela não teria problema. E esse short aqui, ele é lindo, perfeito, maravilhoso, só que o zíper dele estourou. Eu fui amarrei ali com uma xuxinha, porque também se acontecesse alguma coisa com esse short, ia direto pro lixo. E eu não troquei o zíper dele ainda, gente, porque eu comprei esse short por R$ 25. E pra poder trocar o zíper aqui na minha cidade é R$ 30. Ou seja, não vale a pena, é melhor eu comprar outro short. O cabelo eu teria que prender, eu peguei essa pregadeira ou piranha, não sei como é que vocês chamam, e fui pra loja. Chegando lá, o meu marido já começou a tirar esses parafusos que estavam na parede para poder passar uma massa e depois começar a pintar. E a loja tava uma bagunça, tava um verdadeiro caos, não tinha nem espaço para poder andar direito, mas vocês estão acompanhando aí, né, o porquê. Eu trabalho no estacionamento de manhã e quando eu saio que eu vou tentar resolver as coisas da loja, mas tem muita coisa ainda para poder resolver, então eu tô fazendo tudo no meu tempo, gente, tô arrumando no meu tempo, aí tá essa bagunça aí toda por enquanto. Quando foi meio-dia, o meu sogro foi lá para poder ajudar eu e meu marido a colocar as prateleiras na parede. A gente tava com muito medo de furar o piso, porque teve uma vez que a gente furou o piso aqui de casa e acabou quebrando o piso. Só que como foi para colocar o armário acabou tampando o piso quebrado. Só que lá não tinha essa opção. Aí a gente foi e chamou ele porque ele é mais experiente. Eu fiz um vídeo falando que aquelas prateleiras pretas que eu tinha não deram certo para essa cozinha, principalmente por ser de plástico, né? Mostrei no vídeo o porquê e tudo mais. E falei que viriam novidades por aí, que eu tive uma ideia para poder substituir aquelas prateleiras pretas. Falei que seria uma novidade, depois eu vinha contar para vocês. E a novidade é que eu mandei fazer prateleiras sobre medida. Colocar essas prateleiras deram um trabalho, gente. Vocês viram que o meu sogro deixou a furadeira cair? Foi porque a gente acabou medindo um dos furos errados e para não fazer outro furo um em cima do outro, ele teve a ideia de furar mais a mão francesa. Só que aí na hora que ele foi fazer isso, a broca não rodou. Aí aconteceu isso daí que tá no vídeo. Deu o horário do meu sogro ir trabalhar, ele precisou ir embora e quem terminou de fazer as coisas foi eu e meu marido. E depois de algumas horas, finalmente a gente terminou. Olha só que coisa linda, gente. Sério, ficou do jeitinho que eu imaginei, ficou perfeito. Acabou sobrando uma prateleira, eu nem sei o que eu vou fazer com ela ainda, mas alguma coisa eu vou ter que fazer com ela, porque foi 120 cada madeira. Então, gente, me dê ideias aí pra poder fazer com a madeira que sobrou. Eu ia começar a pintar debaixo da pia, só que eu tive a ideia de colocar esses adesivos aqui, que sobrou de um negócio que eu fiz aqui em casa. Eu achei essa parte debaixo do balcão e debaixo da pia bem feio, então eu iria colocar os adesivos para poder disfarçar. E enquanto eu estava fazendo isso, meu marido começou a pintar outra parte da loja. E acabou que eu precisei pintar ali de baixo, porque não tinha adesivo suficiente. Eu até pensei em comprar mais adesivo, só que eu tinha comprado cortinas para poder botar ali. Ou seja, com ou sem adesivo, as cortinas iriam tampar ali. Então eu falei assim, não vou gastar mais dinheiro com adesivo, vou pintar mesmo. E eu pintei para poder não passar essa vibe de sujeira que tava passando, porque a parede é branca, mas ela tava preta, né? Aí eu pintei para poder ficar mais bonitinho. Depois eu fui ajudar o meu marido a pintar. Na verdade, foi ele que pintou, né? Eu só fiquei responsável por fazer os recortes. E pensa num trabalho que é para poder pintar. Gente, eu achava que pintar era super fácil, porque eu e meu marido pintamos aqui em casa, né? A gente pintou o quarto, só que a gente pintou da mesma cor, era só porque a parede estava suja, aí a gente pintou da mesma cor. E eu achei super fácil, só que aí a parede era amarela, a gente teve que dar 3 demãos de tinta. E, gente, meu braço chegou a ficar doendo, eu tive que fazer 3 demãos de recorte também.
E eu pintava e continuava vendo aquele amarelo na parede. Eu cheguei a ficar irritada e a gente começou a pintar, era cedo, era 1 hora da tarde mais ou menos. A gente foi terminar, já era de noite. Eu lembro que nesse dia eu nem almocei. Eu comi um salgado assim rapidinho para poder terminar de fazer os serviços. O meu marido nem foi trabalhar, ele pediu folga pra gente tentar conseguir pintar tudo no mesmo dia. Só que não deu, gente. Isso foi quarta-feira, hoje já é sábado e ainda falta mais uma parede para poder pintar. Falta de aviso que não foi, porque meu marido falou que seria difícil tirar o amarelo, né? Mudar de cor é difícil, né? E ainda mais que eu quis sair do amarelo pro branco e do roxo pro rosa. Eu peguei, foi trauma de pintura. Falei pro meu marido que eu nunca mais invento uma dessa. Eu prefiro pagar para alguém poder pintar do que fazer isso novamente. Essa hora aqui foi a hora que eu precisei parar de gravar, porque o meu celular estava descarregando, aí eu fui colocar ele no carregador e fui mostrar pra vocês a minha situação e a situação da loja. Eu estava toda suja de tinta, não tenho experiência nenhuma com pintura, e a loja não estava tendo espaço para poder andar. Isso porque tinha muita coisa dentro dos freezers e da geladeira, tá, gente? Foi porque eu tive que esperar as prateleiras ficarem prontas, né? Demorou 4 dias para elas poderem ficarem prontas, porque eu fui lá naqueles negócios de móveis planejado para poder fazer elas. Então eu esperei elas ficarem prontas para poder colocar as coisas nela, né? Porque tinha muita coisa espalhada pela loja. Então eu falei assim, vou colocar a prateleira primeiro, aí eu arrumo as coisas nela e depois que a gente pintar, eu coloco os freezer e a geladeira no lugar. Porque não tinha como eu colocar o freezer e a geladeira no lugar sem antes pintar. Só mostrei um pouquinho da loja pra vocês, porque a loja não vai ficar assim. Eu tô transformando a loja, eu comprei algumas coisinhas na internet. Então eu só mostrei pra vocês o espaço, mas vocês não viram ainda como é que vai ficar. E quando vocês verem, vocês não vão nem reconhecer o lugar. E essa foi a minha folga no estacionamento, gente. Esse vídeo aí eu gravei, eu já tava quase desistindo da vida. Lembra que eu falei pra vocês que eu acordei às 7h30 da manhã pra poder resolver as coisas? Então, fui em algumas lojas pra poder comprar algumas coisas, comprei a tinta e eu cheguei na minha loja, era 10 e pouca da manhã. Já ia dar 11 horas e eu não saí mais da loja. Esse vídeo aí eu gravei, já era 11 e pouca da noite, era quase meia-noite. Eu não estava mais aguentando em pé, eu simplesmente desisti. Esse vídeo aí eu gravei pra poder mostrar a situação que eu estava deixando a loja pra vocês. Porque, gente, eu desisti. Eu simplesmente falei, não vou fazer mais nada, eu não vou mexer em mais nada. E eu não sabia o que eu tava mais. Se eu tava mais com fome, se eu tava mais cansada, se eu tava mais com dor. Porque eu tava com dor nas costas, eu tava com dor no braço, eu tava com dor de cabeça. Eu tava com fome e eu simplesmente desisti, gente. Eu gravei esse vídeo aí só pra poder mostrar pra vocês a situação que eu deixei a loja pra poder resolver só no dia seguinte. Essa janela aqui, ela dá pra casa da dona da loja. E eu que comprei cortina, comprei o cabo da cortina. Nesse mesmo dia, o meu sogro foi na loja de noite pra poder instalar o cabo da cortina. E eu decidi que não vai ter mais cortina. Depois de ter furado a parede, eu decidi que não vai ter mais cortina, porque a cortina ficou feia. Gente, eu esqueci de gravar pra vocês muita coisa. Eu nem gravei mais porque eu tava muito cansada. Mas eu resolvi que não vai ter mais cortina porque ficou feio. Aí eu fui, comecei a pesquisar e comprei na internet adesivo. Sabe aqueles adesivos que não dá pra ver nada? Então, aí eu tô esperando chegar. E essa daí foi a situação que eu cheguei em casa, já era meia-noite e pouca.